Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para você que já está ligadinho, ligadinha aqui no canal do Lessa. Torcedor tricolor tá rindo de orelha a orelha. Como é bom começar a segunda-feira, como é bom começar uma semana dessa forma, e há quanto tempo isso não acontecia, gente? Quem poderia imaginar um cenário que a gente tinha de abatimento geral, de desânimo, de preocupação, de desespero, inclusive, com medo de rebaixamento, né? O que, obviamente, era uma possibilidade, a gente tem que tratar ainda como uma possibilidade, porque a gente está num processo de fuga ali do Z4, mas acho que era difícil a gente imaginar que após a 24ª rodada do Brasileirão, o Fluminense estaria de fato fora do Z4, matematicamente fora, inclusive levando em consideração jogos atrasados. Na real, o Fluminense está fora do Z4 com um jogo a menos em relação aos seus, vamos dizer assim, seus dois principais rivais ali nessa luta neste momento. É realmente uma reviravolta do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro, e ela vindo antes do que eu acho que a maioria poderia imaginar. E não dá para julgar ninguém. Eu sou incapaz de julgar porque o cenário ele era muito negativo, ele era muito preocupante, né? A gente chegou a ter uma campanha tão ruim, mas tão ruim, que apenas um time na história tinha conseguido sair com pontuação X na rodada Y, porque eu não vou me lembrar aqui agora exatamente. Somente Fortaleza do Vojvoda conseguiu sair de uma situação parecida. Todos os outros tinham sido rebaixados. Mas o Fluminense está num processo de transformação, de renascimento na temporada, que nos permite não só fugir desse temido rebaixamento, seria obviamente desastroso em todos os sentidos, mas também sonhar com algo a mais. Sonhar com Libertadores, a partir do momento que você. Por isso eu falei, eu bati muito nessa tecla aqui, e tinha muita gente falando: tem que sair da Copa do Brasil, tem que sair Libertadores. Esquece isso, gente. Não tá vendo? Esse time incapaz, essa porcaria desse time não consegue ganhar ninguém e vocês estão pensando em Libertadores. Calma, gente. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos buscar essa vaga nas quartas de final para ver se a reação vai continuar no Brasileiro, porque se ela continuar, se o Fluminense seguir pontuando, a gente vai ter um mínimo de paz para poder também tentar buscar a Libertadores, porque o Fluminense tem qualidade para isso, tem time para isso, mas precisava se reencontrar. E aos poucos parece que isso está acontecendo. E a gente está falando de uma rodada perfeita, né? Essa que é a rodada, para ela ser perfeita de fato, você tem que vencer. Né? Não existe rodada perfeita nessa situação se você não vencer. O Fluminense fez a sua parte, ganhou uma partida gigantesca contra o Atlético Mineiro fora de casa. Que muita gente olhando a tabela daria como contaria um jogo ali como uma provável derrota. E depois Corinthians e Vitória neste domingo fizeram a boa e foram derrotados. É o melhor impossível. O Fluminense está aqui com 24 pontos. O Vitória é o 17º com 22, então o Fluminense abre 2 pontos em relação a Vitória e Corinthians, só que o Fluminense tem um jogo a menos. Tá vendo aqui, o Fluminense tem 23 jogos, tem aquele jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo a menos, em casa. Então o Fluminense, na real, ele pode chegar aqui a 27 pontos, né, se vencer o Atlético. A gente não sabe como a tabela estará, né, neste momento, mas é a realidade. A gente olha para baixo lá o Cuiabá tem 22 jogos, mas mesmo se vencer essas partidas, ele não alcançaria o Fluminense com mais 2 jogos, né? Ou seja, mais 6 pontos ali, não ultrapassaria o Fluminense. Então a gente está diante de um cenário bem positivo neste momento. É claro que o foco tem humildade, pés no chão, a luta ainda é grande, mas, cara, já é um alívio gigantesco. E a gente já começa a acreditar que vamos sair dali de perto e vamos crescer. É pelo que o time vem fazendo. A gente tem o Criciúma que também tem 22 jogos. A gente não sabe se vai ou não, se vai continuar pontuando, se vai cair para brigar ali de fato. Eu acredito que sim, mas é uma equipe que ainda vai conquistar pontos. O Bragantino está caindo muito na tabela, né? Já chegou, está ali em 14º com 27 pontos. E a gente tem o Corinthians que está numa situação muito crítica e preocupante. E aí é problema deles. É o que eu falo, time grande.
Cada rodada que passa na zona do rebaixamento, a cada ponto que não conquista, a pressão vai subindo, vai aumentando e vai ficando difícil. Por isso, eu tinha um temor muito grande. Caso o Fluminense não tivesse uma reação imediata, porque não tem jeito. Tudo vai piorando. E o mais incrível, ontem conversando com o Phil, ele falou, cara, a gente está a 6 pontos do G8. Eu falei, como assim, cara? Como assim? Gente, é tão impressionante isso, porque eu sequer tinha. Eu não fiquei olhando lá pra cima. Eu tava olhando ali ainda, no nosso bolo, pelo que a gente tá brigando ali. E, cara, o Atlético Mineiro tem 30 pontos. Beleza, tem 22 jogos também o Atlético, ok? Ok. Mas, assim, diante do que a gente tá vivendo, ainda assim é impressionante, né? É um cenário realmente incrível. Enfim, é como eu falei, é um passo de cada vez. A gente tem que ir construindo uma situação de consistência, né, de regularidade que esse time aos poucos está conseguindo fazer. Se a gente parar para pensar, o Fluminense finalmente saiu da zona do rebaixamento depois de 15 rodadas, gente. 15 rodadas. Olhando lá para trás, o Fluminense ele virou lanterna na 10ª rodada da competição. E agora, na 24ª, ele sai. O Fluminense chegou a ter 7 pontos para sair do Z4. Olha só como essa reação é substancial. Que bom que está acontecendo. É claro que isso acontece em meio ao retorno e à estreia desse monstro do Thiago Silva. Cara, o Fluminense simplesmente não levou gol no Campeonato Brasileiro com o Thiago Silva. É inacreditável, assim. É bizarro. É impressionante. Não levou gol. Teve gol no Libertadores, Copa do Brasil. E é óbvio que não é por um jogador só. Que não é não é pelo treinador, não é somente pelo mano. É todo um trabalho que, depois de um momento muito complicado, ele ganha confiança. Quando você passa a acreditar novamente no que você está fazendo, as coisas tendem a acontecer. E claro, com uma nova proposta, um novo modelo de jogo que era necessário. E foi para isso que o Mano foi contratado. E para deixar uma coisa clara aqui, eu não sou torcedor de treinador de futebol. Estou fazendo elogios ao Mano porque eu acho que porque eu acredito que ele merece esses elogios no momento. Eu seguirei fazendo isso enquanto eu achar que devo, enquanto eu achar que ele realmente está justificando isso, porque é assim que funciona. Todos os treinadores que passaram pelo Fluminense que eu acompanhei, todos eu elogiei muito quando estavam bem e critiquei quando estavam mal. Desde que você tenha, acima de qualquer coisa, respeito e coerência com o que você está falando. E nem sempre a gente vai conseguir, a gente vai errar também, e tá tudo bem. Estou falando porque o Mano não é um técnico perfeito. O Mano vai cometer erros. O Fluminense vai perder jogos. O Fluminense vai errar. E a gente tem que analisar, tem que cobrar o que está dando certo, o que está dando errado, porque é assim que a gente faz. A gente vai acompanhando e vai analisando, e você, torcedor que está do outro lado, também tem a sua opinião. É assim que funciona. E cada um tem uma visão. Cada um enxerga as coisas de uma forma. Lembra talvez a melhor versão do Diniz, em termos de futebol jogado, de qualidade, muita gente fala que não foi ano passado, foi 2022. Aquele time jogava muito no Campeonato Brasileiro. Vocês lembram, né? Pois é, naquele campeonato, o Mano Menezes terminou à frente do Fluminense, com vice-campeonato com o Internacional. À frente daquele time massa, o Fluminense jogava muita bola. Então, é um cara que tem características importantes e está mostrando isso neste momento para fazer um trabalho de recuperação geral, de afastar jogadores, jogador que já foi embora, como o seu Douglas Costa, que agora vai jogar na Austrália, potente futebol australiano, né, de tirar jogadores do time que não estavam rendendo e colocar ideias novas e uma proposta nova. E a gente viu, eu separei um lance aqui que o pessoal lá da central da central do Flu publicou no Twitter. Eu queria trazer para vocês aqui como um grande exemplo. Veja só, vocês imaginariam o Fluminense fazendo essa jogada, sei lá, 2 meses atrás, essa jogada aqui? Repara, o Serna briga até o fim, briga, recuperou a bola. Reparem, quem vai pegar a bola na sequência. A bola vai chegar aqui no Martinelli.
E aí, eu tenho certeza, se fosse pouquíssimo tempo atrás, o Fluminense ia pegar essa bola e ia rolar para trás, pro lado, e olhar para tudo que tá lugar, menos para frente. Olha a reação do time e a postura do time quando o Fluminense consegue recuperar essa bola com 6 jogadores do Atlético no campo ofensivo. Olha só, Martinelli domina, devolve no Ganso. E o Ganso já pega, já toca no Cauã Elis, que estava aqui posicionado para receber. Olha como a jogada está construída. O Arias já está do outro lado, arrancando para ocupar esse espaço aqui totalmente vazio nas costas da defesa do Atlético Mineiro. Totalmente bagunçado com a movimentação do Fluminense. E o gol, infelizmente, não saiu graças à defesa do Everson. Esse tipo de lance aqui era inimaginável até pouco tempo atrás. Um time que pegava a bola e olhava para frente, passe vertical, contra-ataque, agressividade. Era isso que o Fluminense estava precisando. Precisava desse frescor. E é claro, você tem que ter jogadores de qualidade para executar isso. Óbvio. Né? O Arias é um jogador que faz toda a diferença. O Ganso. Mas são jogadores que já faziam parte desse grupo, estavam ali. E às vezes você está jogando de uma forma que o Guardiola falou. Isso recentemente, eu vou até tentar achar essa fala dele. Eu achei aqui nesse post do Vitor Canedo, era uma entrevista que ele concedeu ao Renato Senise, da ESPN. Olha só o que diz o Guardiola aqui. É um trecho muito legal dessa entrevista. En las dos últimas temporadas ha jugado con muchos defensores centrales, jugando como laterales, o partidos que usaste 5 defensores. Es la lógica. Es porque si no me aburro. Hacer siempre lo mismo durante 8 años sería muy aburrido. Primera y segunda, cuando tú haces una cosa y va bien, el contrario te observa y coge tu antídoto. Si salimos mucho por dentro, pues se cierran. Si abrimos mucho el campo, se van a abrir más. Entonces, a cualquier cosa que hacemos y nos la contrarrestan, hay que volver a contrarrestar. Y esta es la razón. La segunda y la tercera, los jugadores que tienes, qué calidades específicas tienes y cuándo se adaptan mejor a la forma que tú quieres jugar. ¿Cómo tienes estas ideas? ¿Cómo un día piensas, ok, voy a meter 5 defensores y va a dar cierto? No, observo mis jugadores, observo cómo quiero jugar, observo qué hacen los movimientos del oponente y pienso que así ayudarás a hacer secuencias de pases, secuencias de acciones donde te ayudarán. Y ahora tengo esta plantilla, pero si tuviera otra, pues igual tendría que atacar o defender de diferente manera. Y esto es lo que hacemos. A gente está vendo um dos maiores treinadores da história do futebol mundial falando isso. E se você cria uma coisa que dá muito certo, as pessoas vão te estudar e vão querer te anular. E você vai ter que criar outra coisa e assim vai. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque agora as coisas estão acontecendo, estão dando certo. Daqui a pouco, a forma de jogar, essa nova proposta do Mano, né, a forma como ele utiliza os seus principais jogadores, os adversários vão passar a estudar. E você tem que estar o tempo todo criando alternativas para sair da obviedade, para tentar criar situações diferentes, para não facilitar a vida do teu adversário. Então, passa muito por isso. Daí a necessidade. O Fluminense jogava com o Diniz de uma forma em que já estava tudo muito bem mapeado. Em algum momento, os adversários vão continuar vão encontrar uma forma de te anular. E aí você tem que criar formas diferentes. O Diniz não conseguiu fazer isso a tempo de não deixar a situação se agravar tanto. O Mano vem para tentar trazer esse frescor, essa mudança de perspectiva. E ele está conseguindo fazer isso. Vou até trazer um trecho também do Mano no vestiário após essa vitória contra o Atlético, os bastidores divulgados pelo clube. Parabéns por tudo. Depois de bastante tempo, é a primeira vez que saltamos fora dos últimos 4. É ótimo olhar na tabela, nem que seja só até amanhã, não tem problema nenhum. O importante é nós fazer a nossa parte. Hoje já somos talvez a 5ª melhor campanha do retorno, talvez a 4ª. Isso é mérito do que a gente está construindo para ganhar jogos como esse aí, como a gente ganhou hoje, depois do que vivenciamos na terça-feira, é muito difícil acontecer. E a gente entregou tudo que tinha para entregar. Primeiro com organização tática, depois aproveitando as oportunidades, porque nós sempre vamos ter oportunidades se nós formos um time organizado taticamente, você pode ter certeza disso. Temos qualidade para fazer o que fizemos e ainda tivemos qualidade para ter mais oportunidades ainda. E cada vez elas vão estar assim. E nós vamos estar preparados para decidir.
Então é isso. Se você tem um time bem organizado, bem estruturado, as oportunidades elas vão acontecer. Então a gente está num processo ainda de estruturação. Eu acho que a equipe está amadurecendo e vai assimilar ainda cada vez mais coisas. E aos poucos a gente vai ter, inclusive, outros jogadores vão começar a surgir novamente. A gente espera muito que o Germancano possa voltar e agora com um time mais bem acertado, né, mais bem alinhado, ele possa voltar, se Deus quiser, sem dor e voltar a fazer gols. Até inclusive John Kennedy, outros jogadores que retornaram com o Mano não tiveram tanta chance assim como o Marquinhos. Enfim, a partir do momento que você começa a vencer e tem uma equipe bem organizada, você já tem boa parte desse caminho já bem traçado para que até os jogadores que estavam mal, que estavam com dificuldades, possam retomar o seu melhor nível. E aí quando você tem a maior parte dos seus atletas num bom nível, a tendência é subir cada vez mais de produção. Então a gente está no caminho certo, tem muita coisa para acontecer ainda, né? É entender que as oscilações ainda vão ocorrer, mas para mim hoje eu sinto muito mais tranquilidade e um alívio. Acho que todos nós sentimos de ver que o Fluminense compete, que o Fluminense é mais organizado, que o Fluminense novamente parece estar bem estruturado, emocionalmente mais firme, voltou a sustentar resultados. Então isso é fundamental para a gente não só sair dessa situação, mas também para pensar em algo a mais ainda nesta temporada. Beleza, pessoal? Deixa aí seu like, se inscreva no canal do Leste. Tamo junto sempre. Ao longo do dia voltamos com muito mais informações. Estou voltando hoje, estou gravando esse vídeo que até ontem eu falei, porque a gente passou boa parte do dia voltando de BH, né? Eu, a Continuo e Fio fomos de carro, fomos e voltamos de carro. Ontem muita chuva na serra, né? Estrada perigosa, então a gente veio com calma. O cansaço é muito grande, mas depois desses resultados do domingo, eu falei, não tem como. Não tem como não gravar esse vídeo aqui, começar bem essa semana já sorrindo e já na expectativa para o jogo do próximo final de semana contra o São Paulo. Fechou? Esquece de deixar o like não. Um abraço, tamo junto.